Online ouvindo bem. Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a DC 49. Já fiz 2 testes aqui e esse link está funcionando. A nossa live com alunos. Muito obrigada, Steph. Muito obrigada, Carlos. Então, eu vou fazer essa live hoje aqui sobre os impactos tributários com a nossa nova ADC 49, julgada pelo STF agora mês passado, que tem sido o assunto do momento, né? E a gente combinou que mensalmente a gente ia falar dos grandes assuntos. A gente tem vários pontos operacionais, eu pedi para os alunos mandarem aí os pontos, mas o pessoal não mandou, então eu vou colocando os grandes pontos que os clientes têm me perguntado, ok? Quando vocês quiserem que eu fale de um assunto que está no curso operacional, vocês me passam aqui nesse grupo nosso mesmo, e aí eu vou fazendo lives específicas sobre os alunos, os assuntos de vocês. Esse assunto hoje, a DC 49, é um assunto assim que faz um mês que eu estou com vários clientes perguntando a mesma coisa, com as mesmas preocupações. Então, vou dividir com vocês aí, porque pode ser que o pessoal está perguntando, está falando, e vocês não estão nem ligados, porque eu sou da logística, não sou do tributário, então isso não é para mim, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, a Steph mandou, tá tudo certinho aqui, então. Vamos lá, gente. ADC 49. O que é isso, Sheila? ADC 49. Ação direta de constitucionalidade. ADC, número 49. Esse assunto é muito antigo, desde a época que eu estava na faculdade, eu já sou formada deixa eu ver, eu me formei em 2015. A gente está em 2023. Então, eu já estou... 2005 eu me formei, na verdade, não foi 2015, me formei em 2005. Então, se a gente está em 2023, eu tenho mais ou menos quase 20 anos de formada. Na época da faculdade, há 20 anos atrás, praticamente, já existia uma súmula que os professores ensinavam para a gente tributário. Não, a transferência de mercadorias não é tributada pelo ICMS. Por quê? Porque ela não tem uma transação econômica, né? É a mesma empresa que está tirando da fábrica e mandando para o galpão, ou tirando da fábrica e mandando para o centro de distribuição, ou tirando dos armazéns de importação e mandando direto para o CD. Então, não há uma transação econômica, não se está vendendo, está transferindo. E, constitucionalmente, um dos fatos geradores do ICMS é a transferência de mercadoria mediante uma transação comercial. Então, se eu estou doando, dando, remetendo e não vou ter dinheiro de volta por isso, não há uma contraprestação econômica, não deveria haver tributação de ICMS. Esse era o princípio. Mas os estados, desde há mais de 20 anos atrás, sempre tiveram no próprio regulamento do ICMS a seguinte frase: incide ICMS nas operações de transferências de mercadoria. Por quê, gente? Porque o ICMS é um imposto não cumulativo. Então, você debita na saída e acredita na entrada. E como o ICMS é um imposto estadual, que é algo que eu sempre falo com vocês, a gente tem vários estados aí tirando o ICMS e colocando, por exemplo, se eu pego uma mercadoria de São Paulo e transfiro para o Rio, eu estou debitando o ICMS daquela apuração, né, em favor do estado de São Paulo, que é onde está saindo a mercadoria, está entrando no Rio e ali eu estou creditando o ICMS. Então, está entrando como crédito no Rio. Quando sair, debita. Então, esse dinheiro ele ficava andando pelo Brasil inteiro, né? No sistema débito e crédito. Sai de São Paulo, entra no Rio credita, quando sai, debita. Então, eles falavam assim, tudo bem você tributar a operação de transferência. Por quê? Porque lá vai dar um efeito neutro. Porque você não transfere, geralmente transfere a valor de custo, né? Então, você debita e credita, ou transfere a valor de venda. Então, você debita, credita e depois debita de novo. Então, acaba neutralizando a operação. Mas, na verdade, o objetivo não era a neutralização. O objetivo era esse ICMS ficar andando, né?
pelos cofres públicos do estado de São Paulo, estado do Rio, estado de Pernambuco, estado do Rio Grande do Norte, estado sei lá, do Ceará, ficava transitando isso pelo Brasil. E por anos sempre foi assim. Então, a gente falava para o cliente, falava, mas operações de transferência, eu preciso tributar, né? O estado aqui precisa tributar. Precisa, porque está no regulamento. Se você não tributasse, embora tivesse um efeito neutro, eles iam ficar enchendo o saco falando que você estava indo contra a legislação. Você fala, mas a Constituição Federal fala que o ICMS só incide quando há transferência de mercadoria com contraprestação pecuniária, né? Aí entrava nessa discussão, né? E aí acabava se tributando. Porém, mês passado, esse assunto é um assunto um pouquinho antigo, depois vocês podem dar até uma pesquisada, tá? Mas foi quando? Foi em 2021 que começou a se discutir isso. O Rio Grande do Norte, para variar, né, começou a ação lá, começou essa discussão lá no Rio Grande do Norte, ela foi subindo até chegar no STF, e o que ela falava? Que era constitucional, estava dentro da Constituição você transferir mercadoria sem incidência de ICMS. Ah, Sheila, mas eu sou do setor logístico, o que eu tenho a ver com isso, né? Transferir mercadoria sem incidência de ICMS, isso não tem nada a ver comigo. Veja bem, tem. Por quê? Vamos falar dos impactos do setor de transporte. Então, esses dias um cliente falou assim para mim, olha, Sheila, sou um importador, tá? Importador, sei lá, não posso falar os detalhes, né? Mas vamos supor, eu sou um importador em Santa Catarina, de um produto assim muito relevante no mercado. Então eu importo tudo em Santa Catarina e eu redistribuo para o Brasil inteiro. Eu tenho 2 centros de distribuição, Sheila. Eu importo por Santa Catarina. Muitos produtos do próprio meu galpão de Santa Catarina eu distribuo para o Brasil inteiro, mas alguns eu fiz uns hubs. Então eu tenho eu abri um CD em Pernambuco para atender a região norte ali, nordeste. Então, algumas mercadorias eu tiro lá do Rio Grande do Sul, mando para o Pernambuco, fica ali no armazém, e ali eu vou abastecendo toda minha região norte e nordeste. Logístico, isso, correto? É uma inteligência logística. Então, é assim que eu trabalho hoje. Então, o que acontece? Ele, por exemplo, importa o produto com alíquota de 18%, né? Porque é a alíquota interna do produto. Quando ele dá a saída, por exemplo, desse produto que é importado para qualquer lugar do Brasil, com base na resolução 13, ele dá uma saída a 4%, né? Então, se ele importa 18, dá uma saída a 4, ele fica sempre com crédito de 14%. Correto? Só que isso, gente, ele faz todo mês, há mais de 10 anos. O que acontece? Ele está com saldo credor ali enorme. Por quê? Porque ele importa os produtos a 18 e dá a saída, a maior parte, a 4. Alguns ele vai e manda para o centro de distribuição dele lá em Pernambuco, e aí ele manda a 7, se eu não me engano, e aí ele, quando chega lá, acredita 7, que é uma transferência, né? E aí sai lá para a região norte, nordeste, enfim, a 4%. Assim que ele faz. E aí, o que ele falou para mim? Poxa, Sheila, com essa ADC, eu vou fazer todas as transferências sem tributar. E outra, ele está agora abrindo um outro centro de distribuição. Está abrindo um centro de distribuição na Paraíba, está abrindo um centro de distribuição, um exemplo, tá? Um centro de distribuição em São Paulo, para atender a região sul e sudeste, um centro de distribuição em Minas, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse produto importado, que ele importa via Rio Grande do Sul, mas ele também estuda a possibilidade de importar via Espírito Santo, ou importar via Pernambuco, ou importar via próprio Porto de Santos, aqui em São Paulo, né? E aí fazer toda uma análise de malha logística, tá? Então, é aí que eu estou querendo chegar com vocês. Gente, a DC 49, o que é? A DC 49 se chama Ação Direta de Constitucionalidade, julgada mês passado ou retrasado, pelo STF, no sentido de que as operações de transferências de mercadoria da indústria ou do importador para o centro de distribuição não serão
tributadas pelo ICMS. Qual o impacto tributário que nós temos? Saldo credor de ICMS. Por quê? Porque se essas operações de transferências elas vão passar a não serem tributadas, no nosso centro de distribuição vão haver débitos e no importador e na indústria vão ficar todos os créditos, né? E aí o que vai acontecer? Nós teremos uma guerra fiscal. O que vai acontecer, gente? Você pensa que você está com seu emprego garantido? Daqui a pouco eles fecham o centro de distribuição que você está trabalhando por causa da ADC 49. Ah, não, mas é tributário, não tem nada a ver comigo. Não, por conta da ADC 49, eles podem fechar o seu centro de distribuição e passar para o centro de distribuição que tributariamente faça mais sentido e, obviamente, o custo do frete, né? Porque a gente tem sempre essas duas coisas para olhar. Custo tributário e custo do frete. Então, talvez a gente mude para uma cabotagem, mude para um rodoviário, né? Mude os centros de distribuição, de forma que eu consiga distribuir melhor esse crédito. O que é o grande ponto que o pessoal está discutindo? Isso ainda não foi definido, tá? Isso vai passar a valer a partir de 2024. A partir de janeiro de 2024, o STF falou assim: as operações de transferências de mercadoria não serão mais tributadas pelo ICMS, a partir de janeiro. E aí o pessoal começou a questionar: ótimo, tudo bem, tinha feito neutro, agora simplesmente a gente não tributa. E o que a gente vai fazer com o saldo? Um saldo credor que vai parar tudo no importador. Eu posso transferir para o meu estado onde está o meu centro de distribuição para eu poder abater o débito? Porque veja esse exemplo. Vamos supor que eu importo um produto a 18%. E aí eu vendo esse produto, vamos supor que eu tenho mais produtos nacionais aí do que importado, tá? Que saída de produto importado, a alíquota é 4%, né? Com base na resolução 3. Mas vamos supor que eu tenha mais que 60% de item nacional incluso nesse produto. Então, ele acaba sendo um produto fabricado. Eu vendo ele a 12%, tá? Então, eu tenho um custo, eu vendo ele a 12%, e quando chega lá no meu centro de distribuição, eu vou distribuir para o Brasil inteiro. O que vai acontecer? Eu vou acumular crédito aqui na origem e vou ficar com maior débito nas saídas. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da minha fábrica ficar com saldo credor enorme e o meu centro de distribuição com saldo devedor. Imagina o que o board ou o pessoal da estratégia, eles vão pensar: o que está acontecendo com o meu dinheiro? Gente, ICMS, a gente está falando de uma carga tributária de 18%, ou 7%, ou 12%, até 4%. A gente está falando de uma carga tributária alta sobre o preço de venda. O que eles vão pensar? Nossa, mas eu tenho um monte de saldo credor aqui na minha fábrica, em Santa Catarina, e um monte de saldo devedor no meu centro de distribuição em Pernambuco e São Paulo. Como é que eu vou resolver isso? Esse crédito que eu tenho, que eu não pago nunca ICMS aqui em Santa Catarina, eu estou com um saldo milionário aqui e estou com um saldo a pagar lá. Eu posso transferir para lá? Porque é isso que vai acontecer. Essa resposta eu ainda não sei te dar. A gente está esperando agora, no começo do ano, que saia uma legislação e fale como é que a gente vai poder tratar esse assunto. Mas, assim, já existem vários... Mas, assim, não saiu nada, né? Mas há um grande burburinho aí no mercado tributário que vai poder haver a transferência do crédito. Aí, tudo bem. Se puder haver, o contribuinte vai viver bem. Mas, se ele não puder transferir, o pessoal vai começar a fechar centros de distribuição, gente, e alocar eles em locais que eu tenho um menos débito tributário, entendeu? Ou eu vou alocar melhor o local onde eu vou importar os meus bens, eu não importo tudo de um estado, eu passo a importar um pouco por São Paulo, importar um pouco pelo Espírito Santo, entendeu? Para poder transferir para o CD e de lá poder haver uma não cumulatividade, um débito e um crédito. Gente, o pessoal não está falando aqui, eu acho que o pessoal não pôde entrar muito aqui na reunião, porque eu fiz num horário que é bom só para mim, na verdade, né? Mas essa live aqui vai ficar gravada, e aí, conforme vocês entenderem
e tiverem dúvidas, vocês podem me mandando no próprio grupo, onde a gente está no grupo de alunos, e aí a gente vai falando sobre caso prático de vocês, as dúvidas de vocês, para que vocês possam entender o verdadeiro problema que a gente está aqui com a DC 49, né? Quais os impactos que ela vai trazer para o setor logístico. Qual que é o grande impacto? Vou fazer um resumo aqui. Crédito de ICMS, tá? Porque a saída de mercadoria em transferência não vai ser tributada, vai acontecer de ter muito saldo na origem e muito saldo devedor no centro de distribuição. Isso vai fazer com que os estratégicos, as pessoas estratégias, repensem a localização dos centros de distribuição e a localização das importações. Tá bom? Então, era isso que eu queria passar aqui. Foi uma live bem rapidinha, de 20 minutinhos, mas na verdade eu acho que eu gastei uns 5 minutos vendo se estava dando certo o link, se o pessoal estava podendo entrar, mas eu acho que o pessoal não conseguiu entrar mesmo. Mas ela vai ficar gravada e disponível somente para vocês, e depois eu vou pedir para o meu time subir para o curso, tá bom? Beijo, gente, obrigada, e me manda pergunta aqui no nosso grupo sobre esse assunto, sobre outros, para a gente ir alocando melhor as nossas reuniões com alunos, tá bom? Beijo, gente, obrigada. Tchau.